Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, e o G7 teve uma questão interessante, que foi do Lula falando que ele nunca foi esquerdista, que o mundo foi sempre mais do meio e tudo mais. Vou colocar aqui, eu vou fazer dois vídeos falando sobre isso. Um falando em si sobre a questão, o motivo que levou a isso, e outro falando também de uma certa defesa que o pessoal assim, mais à esquerda está fazendo do Lula nessa questão. Conversa no G7, Lula diz que nunca foi esquerdista. Teu vídeo, não vou tocar, mas quase todo mundo aí já viu. E seja como for, se você não viu ainda, o vídeo vai estar aí na fonte. Aí você pode escutar o Lula falando que nunca foi esquerdista. No momento da fala, o petista conversava com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional e com o atual chanceler da Alemanha. Um trecho vazado, Lula começa explicando que governos de direita, como os republicanos dos Estados Unidos e os conservadores na França, permaneceram mais tempo no poder que governos de esquerda. Uma grande lorota. Mas bora observar, por exemplo, nos últimos anos nós tivemos mais governos de esquerda, não só no Brasil, mas também no mundo, do que de direita. Vamos pensar na questão Brasil. C, esquerda. Lula, esquerda. Dilma, esquerda. Temer, centro. E o Bolsonaro de direita, correto. Mas, como a esquerda estava muito bem embrenhada no governo, a questão do STF mesmo acabou prejudicando o governo do Bolsonaro. Lembra, por exemplo, do Barroso falando que prejudicou o governo do Bolsonaro para o bem. Ou ele falando também que derrotamos o bolsonarismo e tudo mais, porque ele fez tudo a questão de prejudicar o governo. Então, não foi um de direita, mas com a grande intervenção para prejudicar o governo. O petista disse e demonstra que o mundo não é de esquerda, mas do meio. Agora, o que levou. Tá aqui, ó. Eu nunca fui esquerdista, respondeu Lula. Eu era um dirigente sindical com uma belíssima relação com o sindicalismo alemão. Tinha uma boa relação com o sindicalismo italiano, tinha uma relação com o GT na Espanha. Lula ainda lembrou que chegou a ser tratado como anticomunista na década de 80, após recusar um convite para participar de um congresso da União Soviética e realizar uma viagem pela Europa em busca de apoio internacional. Então, é por isso que ele se coloca dizendo como não sendo esquerdista, anticomunista, mas vale falar que durante a posse do Dino, ele falou: ainda bem que temos um ministro do STF comunista. Ele mesmo falou isso. Então, ele se falar essa questão dele ser de esquerda, dele não ser mais de esquerda, ele ser anticomunista, é uma coisa bem simples. O Lula está vendo a queda da questão da esquerda pelo mundo. E graças a isso, ele está se colocando como uma figura mais de centro, mais diplomática, mais conciliadora. Que foi o grande mote da campanha do Lula na sua eleição. Foi esse, ó, colocar o Lula como sendo conciliador. Sendo que o Lula não tinha nada de conciliador. Ele faz parte daquela extrema esquerda e pronto. E o pessoal gosta muito de falar que ele se vendeu muito para a direita, mas, cara, quando você analisa os principais motes do Lula em seu governo, foi muito mais de ampliar o poder da esquerda. Aí daqui, aqui, ó, A gente nem sabia falando, quem é o que eu tinha acredito citado o também que número. possa ter acontecido. Eu aposto que ele deixou esse áudio vazar de propósito. Dizer que não é de esquerda faz parte da campanha de pegar isentão em caldo. O Lula é real, esse aqui, um mentiroso. E isso daqui é o que faz mais sentido, que o Lula, ele apenas tem utilizado isso como campanha. Ele se deixou ser vazar para falar como sendo um de centro, um Sabe? conciliador. É, esse que é aquele falando a questão que ele mente muito, a transcrição toda e tudo mais, falando dessa questão que ele falando que ele não é de direita ou que ele não é de esquerda, que ele seria conciliador, seria um centrista e tudo mais. Isso daqui, na realidade, eu acho que faz sentido que não seja de fato um áudio vazado. Seja
já a questão de campanha do Lula. Pois, como você quer me dizer que o principal líder da esquerda e mandatário do maior partido de esquerda da América Latina não é um esquerdista? É a mesma coisa que falar, por exemplo, que o Zico não é flamenguista. O Lula é de esquerda, mas eles estão utilizando isso para pegar aquela galera mais do centro, mais isentão, para falar, para tentar ganhar voto. Isso já é a questão de campanha dele. O Lula é de esquerda, é o principal líder da esquerda, e eles estão falando muito essa questão que, olha, ele era ligado aos sindicatos e tudo mais, ele era humanista, não sei o quê. E isso é a popular mentira de campanha do Lula. Perceba, por exemplo, que se nós voltarmos um pouco no tempo, na última eleição, o, o pessoal do STF e do Lula fazia muita questão de falar que ele não era ligado a essa questão de esquerda internacional, não era ligado ao Maduro e tudo mais. Tanto que chegaram a censurar a propaganda falando que o Lula era amigo do Maduro. Mas o Lula é um dos fundadores do famoso Foro de São Paulo e, e o principal líder da esquerda. Como vocês querem me dizer que esse cara não é esquerdista? Isso daí já é de fato a propaganda. E sobre o Foro de São Paulo, foi fundado justamente para unir essa esquerda da América Latina em favor de uma causa única. E o Lula é um dos líderes. Então, não tem essa de Lula não ser esquerdista, ok? Vou gravar outro vídeo depois só para aprofundar mais do assunto, propriamente da questão da defesa do que ele está fazendo do Lula não ser de esquerda, ser muito mais centrista e tudo mais. Então, até a próxima. Espere aí o próximo vídeo. Valeu.